Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor de Biologia do Preparatório para o Cefet Protagonista, tá? E eu escolhi hoje um assunto que eu já ministrei nas aulas anteriores para meus alunos. Na verdade, eu já estou finalizando já o reino Animalia, tá? Que é o reino dos animais. Como eu disse para os meus alunos e estou falando para vocês, a prova do Cefet costuma pegar as características gerais de cada grupo do reino animal e do reino vegetal e colocar lá nas questões, tá? Eles vão comparando esses grupos e você tem que descobrir qual característica de qual letra, né, de A até D, está errada ali, tá? Então é uma questão, né, é um assunto que cai bastante nas provas do Cefet, tá? Então dei uma priorizada nesse reino aí, tanto no reino vegetal quanto no reino animal, tá? E bora seguir aí pro resumão, beleza? Bom, pessoal, como eu falei antes, a gente começa a falar das características principais aí deste reino, certo? Quais são as características principais? Eles são seres pluricelulares, ou seja, formados por várias células, tá? Duas ou mais células, geralmente mais, tá? Porque o reino animal é o último reino de todos os seres vivos, então são seres mais evoluídos, beleza? São seres eucariontes, ou seja, eles têm um núcleo individualizado através da membrana nuclear, ou seja, a carioteca, tá? Diferente dos procariontes, que o núcleo, né, o material genético está disperso lá no citoplasma. Tranquilo? São seres heterotróficos, ou seja, eles obtêm alimento, obtêm energia se alimentando de outros seres. Beleza? São seres vertebrados, ou seja, eles possuem a coluna vertebral, certo? E pode também ser seres invertebrados, ou seja, tem uma estrutura análoga à coluna vertebral, mas que não representa de fato essa coluna vertebral. Beleza? São seres aeróbicos, ou seja, utilizam o oxigênio na respiração celular, possuem reprodução do tipo sexuado e assexuado, ou seja, né, tem a união dos dois gametas, gameta masculino com gameta feminino, ocorrendo a fecundação, ou não depende disso, tá? Eles possuem blástula, que é uma sequência, né, é um estágio do desenvolvimento embrionário. Eles possuem também celoma, tá? O que seria esse celoma? Se a gente ocorre a fecundação, a gente começa a ter divisões celulares, tá? E a partir de um momento, essa célula, essa massa de célula que está ocorrendo a divisão celular, vai acontecer uma invaginação, certo? Quando acontece essa invaginação, começa a surgir um espaço aqui, e esse espaço que é chamado de celoma, tá? E ele é preenchido pelo líquido celomático. Então, alguns seres, né, na verdade, todos os seres do reino animal, eles são celomáticos, ou seja, eles possuem esse espaço aqui preenchido pelo líquido celomático, perfeito? Possuem simetria bilateral, certo? Traça um eixo no meu corpo aqui. Externamente, o lado direito é igual ao lado esquerdo? Sim, então tem simetria bilateral, perfeito? No caso da simetria radial, né, você traça um eixo, não no meu caso, né, porque a gente, seres humanos, apresenta o quê? Simetria bilateral. Agora, se você pegar, por exemplo, uma esponja, você vai imaginar traçando um eixo no meio dela e vai fazendo planos, né, ao longo do corpo dessa esponja, e você vai ver que cada estrutura é igual a uma. Isso quer dizer que eles possuem simetria radial, tá? Bom, ou eles podem ser representados por seres que não possuem nenhum tipo de simetria. Então não entra aí na simetria bilateral nem na simetria radial. Perfeito? Quem são os principais representantes desses grupos? A gente vai começar com os poríferos, representados pelas esponjas do mar. Tá? Eles não têm tecidos verdadeiros. Tá? Ou seja, só tem um conjunto de célula nesse corpo, no corpo dessas esponjas, que vai fazer o papel, vai fazer várias funções. Mas se eu unir o conjunto de células, não consegue formar um tecido verdadeiro. Perfeito? Esse grupo possui poros, né? Então o corpo é formado por poros, onde eu tenho entrada, saída de água, eu tenho justamente para reprodução ou para... errei aqui, Gilmar. Tá?
ou para respiração, né, difusão dos gases na água, certo? E eu tenho também um grande orifício que fica acima aí dessa esponja, né, no qual vai entrar também e sair água, justamente para reprodução, para sua alimentação, né, para difusão dos gases, beleza? E esses seres, como eu tinha dito antes, são assimétricos ou possuem simetria radial, tá? São indivíduos sésseis. O que significa isso? Eles ficam fixados no substrato e não conseguem se movimentar. Tanto é que eles são indivíduos filtradores, ou seja, a presença por exemplo, da esponja do mar indica que a qualidade de água é boa, certo? Possui reprodução assexuada, ou seja, eu não preciso da união do gameta feminino e do masculino formando um novo indivíduo. Ali, né, um tipo de reprodução assexuada seria, por exemplo, fragmentação ou brotamento, né? Se você cortar um pedaço do corpo da esponja, aquele pedacinho consegue dar origem a outra esponja. Perfeito? E, como eu tinha falado antes, o principal representante seria as esponjas do mar. Seguindo a escala evolutiva aí do reino animal, nós temos os quinidários. Quem são os quinidários? Eles são seres diblásticos. O que seria isso, pessoal? Quando eu falo que eu tenho 3 folhetos germinativos, eu tenho a endoderme, ectoderme e mesoderme. Tá? Cada um desses folhetos germinativos pode dar origem a determinados órgãos. Tá? No caso dos quinidários, eles possuem até somente 2 folhetos germinativos. Tem outros seres que vão possuir os 3. Tá? E no caso do quinidário, exclusivamente, são 2 folhetos germinativos. Tá? Mas no caso aqui, também, uma reticência aqui, né? Como ele não possui tecido verdadeiro, né? Ele não possui órgão, porque para possuir órgão tem que ser originado do tecido. Então uma coisa leva a outra, tá? Mas isso não impede eles de ter 2 folhetos germinativos, certo? Bom, eles possuem uma cavidade digestiva interna, tá? Então, olha só a escala evolutiva. Começou a se desenhar, né, uma estrutura responsável pela digestão, tá? Possui simetria radial ou bilateral, como eu tinha dito antes, né? E também possui uma especialização nas células que elas vão produzir uma substância urticante, que seria para o quê? Para a proteção do animal, certo? São seres aquáticos e os principais representantes são as medusas livre-natantes, tá? E também nós temos os pólipos, né? Tem representantes que nadam e tem representantes que são sésseis, que ficam parados. No caso, os pólipos. Beleza? Bom, seguindo a escala aí, pessoal, nós temos os plateumintos, que são os vermes o quê? Achatados. Olha só, então nós estamos começando a falar de alguns organismos que podem causar doença. No caso aí seriam os vermes achatados, eles têm simetria bilateral, lado direito é igual ao lado esquerdo externamente. Aí eles já são seres triblásticos, pessoal, ou seja, possuem os 3 folhetos germinativos, endoderme, ectoderme e mesoderme. São indivíduos de vida livre, por exemplo, a planária não causa doença, né? É encontrado na água doce e não causa doença, mas nós temos alguns parasitas que vão causar doença aí, tá? E eles possuem uma estrutura especial que é chamada de ocelo, que são estruturas fotorreceptoras, vão conseguir sentir aí a intensidade da luz, tá? E isso vai guiar, né, o seu funcionamento, né? Quem são os representantes? Planárias, tênias e solitárias. Se preparem que mais para frente a gente vai falar a respeito disso aí, tá? Agora é só um basicão nas características gerais. Seguindo a escala aí nós temos os artrópodes, que possuem exoesqueleto de quitina. É só você pegar, por exemplo, aí uma aranha, né? Um besouro. Eles possuem uma estrutura que é um pouco rígida, né? É rígida, mas permite uma certa mobilidade, que é formada por quitina. Isso vai dar proteção a esse animal, tá? Então é um exoesqueleto para proteger o corpo deles, né? A massa visceral, os órgãos, perfeito? E eles possuem também, juntamente com o nome, né, artrópode,
são membros articulados. Se você for ver a patinha de uma aranha, você vai conseguir observar algumas divisões. E cada divisão é uma articulação que vai permitir uma maior movimentação desses indivíduos aí. Perfeito? Bom, nós temos que os artrópodes são animais triblásticos, certo? Possuem os 3 folhetos germinativos, são celomados, possuem aquele espaço ali preenchido pelo líquido celomático, e os principais representantes aí são os crustáceos, insetos, aracnídeos, tá? Entre outros aí, perfeito? Nós temos o próximo aí, que seria os nemateumintos. Quem são os nemateumintos, pessoal? São os vermes cilíndricos, lombriga, né? Simetria radial, são seres triblásticos, 3 folhetos germinativos, tá? São indivíduos de vida livre e também parasita. E os principais representantes são as lombrigas, como eu tinha falado antes, tá? E a filária, que vai parasitar aí os vasos linfáticos, né? Então vai fazer inchar, por exemplo, a sua perna. Perfeito? Seguindo aí nós temos os equinodermos, hoje eu errei aqui, tá? Seguindo aí nós temos os equinodermos, tá? Que são seres de ambiente aquático. Eles possuem um endoesqueleto de calcário, tá? Eles não possuem coluna vertebral, não possuem ossos. Eles possuem uma estrutura análoga, que seria esse endoesqueleto aí de calcário, tá? São seres triblásticos, 3 folhetos germinativos, simetria pentarradial. É como se fosse, né, uma simetria radial, que você coloca um eixo no corpo e consegue dividir o animal em vários pedaços, só que no caso aqui, só 5 vezes. Por isso que a gente fala de simetria pentarradial, beleza? E os principais representantes são estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, beleza? Seguindo aí, a gente tem os moluscos, tá? Que seriam animais de ambiente úmidos ou aquáticos. Eles possuem simetria bilateral, certo? São animais triblásticos, 3 folhetos germinativos e celomados, certo? Então, durante a divisão embrionária ali, né, daquela célula que está formando várias outras células, aquela massa vai se invaginar e formar aquele espaço que vai ser o celoma preenchido pelo líquido celomático. Eles possuem corpo mole, tanto é que se você pegar um caramujo ou uma lesma, né, você vai perceber esse corpo mole. E eles podem ter ou não concha calcária. Por exemplo, caramujo tem concha, né? Lesma já não possui concha. E os principais representantes são que lesmas, polvos, ostras, né, e lulas. No caso, a lula, né, não é o presidente, a lula possui uma concha interna, perfeito? E nós temos os cordados, né, no qual a gente está incluído mais especificamente, tá? Nós possuímos, por que se chama cordados? Nós possuímos uma estrutura que é chamada de notocorda, que vai dar origem ao quê? A coluna vertebral nos vertebrados, tá? E essa presença dessa notocorda, a gente consegue observar durante o período embrionário, depois ela some, tá? E dá origem à coluna vertebral. Então, nós somos incluídos no grupo dos cordados. Quem são os cordados? Né? Os animais mais evoluídos aí, entre aspas, tá? Então, são seres que possuem, né, o celoma, preenchido pelo líquido celomático, e os principais representantes são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Bom, pessoal, seguindo aí, nós temos os anelídeos, né? Quem são os anelídeos? São indivíduos que, né, precisam viver em ambientes úmidos e aquáticos. Por quê? Eles fazem respiração cutânea, ou seja, respiração através da pele. E para facilitar, para essa respiração ser eficiente, eu preciso de uma pele úmida. Então, se você colocar uma minhoca no sol, ela vai morrer. Seca, vai esturricar, beleza? O corpo desses animais apresentam anéis. Pense em uma minhoca lá, tem vários segmentos, ou seja, são segmentados, né, do mesmo tamanho. São seres triblásticos, 3 folhetos embrionários.
endoderme, ectoderme, mesoderme, tá? Possuem celoma, aquele espaço que eu falei para vocês, né, preenchido pelo líquido celomático, e também corpo mole. É só você pensar na minhoca ali, né? Possui um corpo mole. São seres hermafroditas, ou seja, possuem os dois sexos no mesmo corpo. Podem ser chamados de hermafroditas antigamente, hoje a gente chama também de seres monóicos, ou seja, não possuem sexos separados, tá? E os principais representantes aí são as minhocas, poliquetas e sanguessugas. Bem, pessoal, agradeço demais, né, a oportunidade de passar esse resumão básico para vocês aí, tá? Vamos continuar estudando aí, porque a vaga é de vocês no final do ano. Em novembro, na verdade, né? Nem é final do ano. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima. Falou, pessoal!